لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'imam al-Bukhari ele citou um hadith no livro o Sahih, capítulo onde fala sobre encurtar as orações. Hadith Aisha, a mãe dos crentes, que a paz de Allah esteja com ela disse que ela não via o mensageiro de Allah rezar as orações da noite sentado até se envelhecer. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as orações da noite ele sempre rezava em pé. Só quando envelheceu ele começou a rezá-las sentado. Tem o hadith da Hafsa, a outra esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anha, ela disse que também ela via o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante as noites ele rezar as orações da noite em pé. Até um ano antes da sua morte ele começou a rezá-las sentado. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ano da sua vida ele rezava as orações da noite sentado. E a Aisha ela disse, então ele recitava sentado, ele recitava as orações, estava praticando a oração quando estava sentado, recitava e prolongava na sua recitação. Até quando queria se inclinar, fazer o ruku', ele ficava em pé. Levantava e recitava entre 30 e 40 versículos. Isso significa que ele continuava a sua oração na recitação em pé. Ele começava sentado e antes ele fazer o ruku', ele levantava e recitava mais entre 30 e 40 versículos e depois ele fazia o ruku'. E depois disso ele fazia o ruku'. E ela disse, em outra versão, e ele fazia na segunda rak'a o mesmo que a primeira. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começava a sua oração sentado. Na hora que ele recitava os versículos do Alcorão, antes de ele fazer o ruku', ele fazia o ruku' em pé. Antes de fazer o ruku', ele levantava e continuava a recitação em pé e recitava mais ou menos entre 30 e 40 versículos a mais e depois ele fazia o ruku'. E quando terminava a reza, a Aisha disse, ele olhava do seu lado, porque a Aisha estava deitada do seu lado. E se eu estiver acordada, ele conversava comigo. E se eu estiver dormindo, ele deitava um pouco. Então isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a maneira que ele tratava as suas esposas durante a noite. Então se ele, quando terminava as orações no final da noite, ele olhava de lado, olhava que a Aisha radiyallahu anha, ela estava deitada do lado dele, dormindo. Se ela estivesse dormindo, se ela estivesse acordada, ele conversava com ela. E se ela estivesse dormindo, ele não a perturbava e ele deitava, sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith nos ensina algumas questões importantes, dentre elas que a pessoa na oração facultativa, ele pode praticá-la sentado ou em pé. E se ele estiver praticando ela sentado e tiver força, depois ele sentir que eu estou com força, eu posso ficar em pé. Então ele pode levantar e continuar a oração dele em pé. Também se ele iniciar a sua oração facultativa em pé e ver que ele pode quer sentar, descansar e continuar a sua oração sentado, ele pode também sentar e continuar a sua oração sentado. Então você pode fazer das duas formas, iniciar sentado e depois levantar, ou iniciar em pé e depois sentar. Isso, como nós falamos, são nas orações facultativas, e por isso que a Aisha radiyallahu anha, ela citou uma das orações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam facultativas, a oração da noite. Na obrigatória, não. Se você tiver condições de ficar em pé, é um pilar da oração obrigatória você praticá-la em pé, se tiver condições. Agora, se a pessoa não tiver condições, como citamos no hadith anterior, aí sim ele senta. Agora, se tiver condições e ele sentar, a oração dele será anulada, porque ficar em pé nas orações obrigatórias, isso é um dos pilares da oração. Diferente da oração facultativa, que você pode sentar ou levantar. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.